Estamos ao vivo já? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Boa noite aos nossos amigos do Face que nos acompanham. Como diria o Jenison, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Qualquer hora que você estiver assistindo, estamos aqui transmitindo aqui. Olha que legal. Deixa eu compartilhar isso aqui. Compartilhar agora. Pronto. Já estamos ao vivo. Não consigo agora não sei o que foi que aconteceu com essa minha atualização aqui, que eu não consigo mais ver o pessoal entrando aqui online. Então não consigo dar boa noite aqui, mas depois a Flor me diz quem é que está acompanhando, a gente vai dar boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando, que está nos vendo. Hoje eu vou fazer a prece inicial também. Farei curta, tá? Não se preocupem, não vão ficar com medo. O pessoal que me acompanha nos sábados sabe que eu gosto de fazer prece. Eu digo que eu vou fazer a prece inicial e a prece final, o pessoal já fica desesperado. Eita, vai ser só preces hoje. Vamos lá. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti agradecemos a oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Te pedimos o amparo e a inspiração dos bons espíritos para que possamos, no transcorrer dessa reunião, ter o aprendizado que aqui viemos buscar. Rogamos a Allan Kardec, que coordena os estudos das quartas-feiras, que nos inspire a todos nós a lucidez e nos inspire a utilizar tudo o que aprendermos na nossa transformação moral. Em Teu nome, Allan Kardec, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, em nome de Deus, damos por iniciado este estudo. Ampara-nos hoje e sempre. É isso, meus amigos. Vamos só que nós estamos estudando na revista de 59. Hoje nós vamos fazer uma das conversas familiares. De outubro de 59, é o pai Crepin. Deve ser assim que pronuncia, Crepin, do francês. Né? Crepin? Tá bom, mas se tiver alguém aí no francês para me corrigir, mas eu acho que é Crepin. Vamos lá. Então, essa comunicação foi dada no dia 2 de setembro na Sociedade de Paris. Ele está com esse título, né, de Conversas Familiares de Além Túmulo. São diálogos com espíritos que tinham sido evocados, mortos, e Kardec evocava e dava esse tom de familiaridade. Então, Sociedade Espírita de Paris, 2 de setembro de 1859. Recentemente, os jornais anunciaram a morte de um homem que vivia em Lyon, onde era conhecido pela alcunha de Pai Crepin. Era multimilionário e de uma avareza pouco comum. Nos últimos tempos de sua vida, fora morar com... Só um instante, gente. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o tamanho da letra. Nos últimos tempos de sua vida, fora morar com o casal Favre, que tinha assumido a obrigação de alimentá-lo mediante 30 cêntimos por dia, feita a dedução de 10 cêntimos para o seu tabaco. Ele possuía 9 casas e antes morava em uma delas, numa espécie de nicho que tinha mandado construir debaixo da escada. Na ocasião de receber os aluguéis, arrancava cartazes das ruas e os utilizava para fazer os recibos. O decreto municipal que prescrevia a caiação das casas lhe causava um tremendo desespero. Inutilmente fez diligências com o objetivo de conseguir isenção. Gritava que estava arruinado. Se tivesse uma só casa, ter-se-ia resignado. Mas acrescentava, ele tinha 9. Então aqui nós já vamos ver quem é o espírito que o Kardec vai evocar. Era um espírito avaro, né? Era um espírito que, embora tivesse uma certa, ele diz que multimilionário, né? Ele tinha bastante recursos para a época, né? Para o século XIX, veja que ele possuía 9 casas. Hoje em dia, quem possui 9 casas
consegue-se alugar bem uma certa estabilidade. Imagina, na época, ele com nove casas. Mas é interessante que ele não desfrutava, que ele morava debaixo de uma escada e a descrição que é feita, que ele era quase como se mendigasse para sobreviver, lamentando algumas medidas tomadas pela prefeitura, porque ele ficava imaginando que teria que reformar suas 9 casas, arrancando papel da parede para fazer recibos, porque não queria comprar um bloco de recibos, e sempre lamentando, ok? Então, essa é a descrição do espírito. Por que o Kardec faz isso? Porque é bom conhecer o espírito encarnado para poder comparar as respostas obtidas. Aí você vai e compara. Tem uma evocação, normalmente aqui já não aparece mais, mas o Kardec já nos ensinou. A evocação é algo bem simples. Quando feito com recolhimento e fé, eram poucas palavras e a evocação se dava. Então, depois de chamar o espírito, você chama aquele espírito em nome de Deus, o espírito responde: eis-me aqui, que quereis de mim, ó meu ouro, que fizeram dele? Kardec pergunta: tendes saudades da vida terrena? Oh, sim. Por que tendes saudades? Não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo e guardá-lo. Em que empregais o vosso tempo? Ainda estou muito preso à terra e é difícil arrepender-me. Pergunta 5. Vindes muitas vezes rever o vosso querido tesouro e as vossas casas? Tantas vezes quanto posso. Pergunta 6. Quando vivo, nunca pensastes que não levarias nada disto para o outro mundo? Não. Minha única ideia estava ligada às riquezas, visando acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas. Qual era o vosso objetivo amontoando essas riquezas que não serviam para nada, nem para vós mesmos, pois vivíeis em privações? Eu experimentava a volúpia de tocá-las. Continua Kardec na pergunta 8. De onde vinha tão sórdida avareza? Do prazer experimentado por meu espírito e por meu coração, por ter muito dinheiro. Aqui na terra não tive outra paixão. Continua Kardec perguntando: compreendeis o que era avareza? Sim, compreendo agora que eu era um miserável. Entretanto, meu coração ainda é muito terreno e ainda experimento certo prazer em ver o meu ouro, mas não posso apalpá-lo, e isto é um começo de punição na vida em que estou. Continua Kardec: não experimentáveis nenhum sentimento de compaixão pelos infelizes que sofriam na miséria? Nunca vos ocorreu a ideia de aliviá-los? Porque eles não tinham dinheiro? Pior para eles. Vou parar aqui nessas 10 primeiras perguntas para a gente já começar a fazer análise. Veja, o espírito é evocado na pergunta 1 e a primeira coisa que ele pergunta é pelo dinheiro dele. Meu ouro, cadê o meu ouro? Que fizeram dele? Então, foi evocado em nome de Deus, mas a primeira coisa que ele pensa nos bens materiais. Aí o Kardec faz uma pergunta fundamental aqui nesse caso, porque ele está pedindo ouro, né? Aí é sobre se ele tem saudade da vida terrena. E ele diz, sim, ele tem saudade. E por qual é o motivo dessa saudade? É porque na vida terrena ele tocava nos bens materiais. E aí ele diz que não consegue mais tocar o dinheiro, o ouro, não consegue mais contar, não consegue mais guardar o dinheiro. E aí o Kardec pergunta se ele não... como é que ele emprega o tempo dele? O que é que ele faz? Aí ele diz que está preso à terra e é difícil se arrepender. Aqui a gente começa a perceber a causa do sofrimento dos espíritos. Por que os espíritos sofrem? Porque eles continuam ansiando, desejando as coisas da terra. Esse aqui desejava o tesouro.
Mas todo aquele que vive apegado vai desejar aquilo que tem na terra. Só que não vai conseguir. Ele nunca vai conseguir nada do que tem na terra, porque agora ele é espírito. Como espírito, ele não tem como usufruir de nenhum bem terreno. Os bens da terra ele não consegue. Mas ele ainda sente saudade. E pior, enquanto ele estiver preso às coisas da terra, ele não se arrepende. Porque o espírito, quando desencarna, ele precisa passar a limpo toda a existência, observar o que fez, naquilo que foi útil para o seu crescimento espiritual, saber se cumpriu as provas, o que é que ele ainda pode fazer para ajudar os que ficaram, algum que ele já perturbou não, algum que ele já prejudicou, às vezes cuidar da educação de um filho que ficou, às vezes ajudar algum amigo do qual ele criou um vínculo e precisa ajudar, mas ele precisa passar a limpo a própria existência e se arrepender das faltas, que arrepender-se das faltas é o começo da próxima jornada. O primeiro passo para a próxima jornada é arrepender-se das faltas. Entendam? Jornada, nova encarnação. Só que esse espírito, ele nem entra nesse processo. Por quê? Porque ele ainda está lamentando, vagando atrás do tesouro dele, do ouro dele. E aí a gente entende completamente do ponto de vista espírita a máxima de Jesus. Onde está o seu coração? Não, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Como para ele o grande prazer era a posse material, ele sofre agora porque ele quer isso que ele não pode ter. Eis o fato, né? E aí, mas veja que sente saudade, desejo tudo, né? E aí o Kardec pergunta se ele vai ver as casas, os tesouros e as casas. Aí ele diz, tantas vezes quanto posso. Veja, você morre, aí você fica com essa loucura, às vezes, a minha casa, minhas coisas. Você depois vai ficar preso nesses ambientes. Por quê? Porque seu coração só quer isso, só pensa nisso. Aquela pessoa, às vezes, que fica inconformada porque vão vender uma casa, uma partilha de bens. Os espíritos que ficam presos aí a essa situação, eles vão sofrer muito, porque mesmo que os filhos, num primeiro momento, não vendam aquela sua casa tão amada, os netos venderão, outros venderão, porque vai passando e você vai perdendo o afeto. A geração que viveu ali, até tudo bem, mas as outras que já não têm vínculo, vão sempre pensar, para que isso daí? A gente vai fazer o que com essa casa velha? Então, sempre causa sofrimento o apego e a destruição, essa questão toda, né? Aí o Kardec perguntou a ele na 6, explicando, que ele diz assim, nunca pensastes que não levaria nada para o outro mundo, disso, das riquezas? É óbvio que a gente não leva, mas ele diz assim, que na cabeça dele, quando estava encarnado, ele jamais pensou em se separar, que se separaria daquilo. Para ele, a vida era a posse dos bens materiais. E aí a gente também vai pensando em nós, que a gente nunca pensa que vai se separar daquilo que a gente possui, das pessoas que a gente tem, desculpa, ter não é o verbo para pessoas... não tem? Porque é uma experiência individual, das pessoas do nosso convívio, não é? Então, nada disso dura para sempre, a gente tem que estar preparado para a separação, a gente tem que estar preparado para essa passagem que é a existência terrena, porque a existência terrena tem começo, meio e fim. Todos nós sabemos disso. Mas como eu nunca nem penso nisso, quando eu chego no mundo dos espíritos, eu chego completamente despreparado. Ou seja, não sei fazer uma prece, não sei como recorrer a Deus, não sei como me dirigir a algo que não seja material.
Então eu chego no mundo dos espíritos sem saber o que fazer do ponto de vista prático. Aí o que é que eu faço? Corro de novo para a Terra, fico vagando aqui no nosso planeta ou em outro planeta vinculado da mesma categoria que o nosso. Aí o Kardec perguntou: qual o objetivo amontoando as riquezas que não serviam nada, nem para vós mesmos? Porque ele vivia em privações, ele nem aproveitava do dinheiro que ele tinha. Então, qual era o objetivo? Aí ele diz assim, eu experimentava a volúpia de tocá-las. Ele diz na outra que o prazer experimentado por meu espírito e por meu coração por ter muito dinheiro, que na terra foi a sua única paixão. Aí aqui a gente tem que entender uma coisa importante sobre a teoria do amor, né? Uma teoria do amor defendida por Santo Agostinho. Ele diz assim: tudo que existe merece ser amado. Tudo o que existe merece ser amado. Por quê? Porque se existe, é porque Deus o criou. Como Deus o criou, merece ser amado. Tudo é amável, nada é odiável. Tudo merece ser amado. Só que Santo Agostinho diz assim: só que nós temos que saber que o amor tem que ser diferente para cada coisa. Então, você primeiro tem que amar, é a lógica, é o uso da razão, da inteligência. Ame aquilo que lhe dá o bem supremo, lhe dá a felicidade suprema. Aquilo que não muda, aquilo que é eterno, que é belo, sem mudar. Isso é o que você deve amar primeiro. Obviamente, a primeira coisa que a gente deve amar sobre todas as coisas é Deus, porque Deus é imutável, é eterno, é a eterna fonte da felicidade. Depois você tem que amar, você ama os homens, é óbvio, mas lembrando, os homens são imperfeitos, os homens têm mudanças, ainda no planeta de provas e expiações, aqueles que amamos podem nos trair, podem ser ingratos, porque nós não podemos amar aos homens como se estivéssemos amando a Deus, porque de Deus eu só vou ter a felicidade, Ele é imutável, mas os homens eu tenho que amar sabendo que eles podem fraquejar, ter suas vacilações, e aí é onde eu exercito a misericórdia, a compaixão, a indulgência. Eu não posso amar aos animais da mesma modo como eu amo os homens, porque os animais eles não têm livre-arbítrio, eles não raciocinam, eles não estão estabelecendo uma relação de troca, eles têm uma relação de dependência. Os objetos, eu devo amar aos objetos, é óbvio. Por quê? Porque os objetos me servem. Eu tenho que ter gratidão pelos objetos que eu consegui. E como seria uma ingratidão eu não amar a casa que eu adquiri? Eu devo amá-la porque foi fruto do meu esforço, mas eu não devo amar mais a ela do que as pessoas, nem devo amar mais ela do que a Deus, porque se nós conseguimos foi porque Deus o permitiu. Então essa é a teoria do amor. Cada coisa, tudo deve ser amado, mas na medida certa nem deve passar por cima da ordem, porque se você inverte a ordem, a gente sofre. Causa sempre sofrimento. Então a gente tem que amar cada coisa no seu lugar, na proporção que merece. E nada deve ser odiado. Por quê? Porque tudo que existe foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, merece ser amado. É digno de ser amado, porque Deus é amor, como ensina João. Deus é amor. Então tudo que Ele cria tem uma utilidade, tem um fim útil. Qual é o problema dele? Veja, ele tinha a volúpia, o prazer de acumular dinheiro. Ele tinha prazer, era a sua única paixão. Na pergunta 10, ele perguntou assim:
não experimentava nenhum sentimento de compaixão pelos infelizes, já que ele tinha dinheiro. Aí o cara nunca pensou em ajudá-los. Ele diz, não. Eles eram pobres, eles não tinham dinheiro, pior para eles. Ele não conseguia, porque você vendo que é o egoísmo. Ele gosta do prazer de acumular, por acumular, ele sente na alma, mas ele não consegue devolver, ele não tem compaixão pelo outro. Veja, olha onde é que ele está sofrendo. No mundo dos espíritos. Ele não, por prazer dele, o que ele queria, né, a paixão que ele sentia, não era de desfrutar o dinheiro acumulado, o tesouro acumulado. Era de acumular. Era da sensação de ter. Gastar ele não queria, mas ter era o que ele desejava. E agora, como aqui no mundo dos espíritos, primeira coisa que ele pergunta, cadê o que é meu? Porque agora ele está descobrindo que não era dele. E ele achava que era. Como nós, que achamos que temos alguma coisa. Nós temos um empréstimo, porque não é nosso, já que eu não consigo levar. Quando eu morrer, eu não consigo levar nada, por mais que você acumule, não leva. Você não consegue levar. Então, é apenas um empréstimo o que nós temos. E aqui ele está vendo tudo isso, né? Tudo vem de Deus e a Deus vai retornar. E a gente que foi criado para Deus deve retornar para Deus também, né? Fomos criados por Deus e devemos retornar a Deus. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Tem as perguntas? Não, uma colocação? Só faça ali. Evandro. Faça a pergunta que eu respondo. Aquele programa acumuladores compulsivos seria o mesmo sentimento, então, né? Doar, né? Acumular. Sim. A Flor faz a referência dos acumuladores, né? Que são aquelas pessoas que acumulam. Sim, aqui nesse caso, a gente sempre tem que se desafiar nessa questão de ver se eu tenho muita coisa que eu não estou usando. Mas aí você fica pensando assim, o que é que te move a ter tudo isso? Aí a gente pensa assim, não, é na possibilidade de um dia eu precisar. Mas já passou 10 anos e você continua sem utilizar, mas está lá guardando na possibilidade de usar. A gente tem sempre que ter muito cuidado com essa questão do acúmulo. É bom a gente ter aquilo que é só o essencial. Porque uma das características da felicidade, segundo o Espiritismo, é a posse do necessário. Se eu tenho mais coisas do que eu realmente preciso, eu já estou caminhando para começar a minha infelicidade, porque dá um trabalho ter muita coisa. Então tenha só aquilo que você realmente vai necessitar, e aí a gente vai ser bem mais feliz. Hoje a gente está cheio de bugigangas, né? Igor, tu quer fazer uma pergunta? Então, nesse caso, quem segue a doutrina espírita não pode ser rico? Não foi isso. É assim, ó. Se você é rico, e eu até estou procurando umas pessoas ricas, por exemplo, CEAL, né, para nos ajudar, nos colaborar. Não estamos precisando, né, Letícia, dos membros assim. Não, se você é rico e desapegado, desses daqui não, né? Não, se você é rico e utiliza essa sua riqueza para produzir bens para outra pessoa, você está fazendo bem. O que se fala é da inutilidade, é do acúmulo por si só. O espírita tem como lema sempre fazer o máximo de bem possível. Se ele só acumula e guarda,
ele não possa, porque você pode ser espírita de qualquer jeito. Agora, depois ele vai no mundo dos espíritos, vai responder pela sua consciência. Não é ilícito ser rico. Não. Imagina, a riqueza faz com que, riqueza bem empregada, ela é movimento do mundo, né? Já pensou se a gente dissesse não pode ser rico? Aí você não tinha emprego, ninguém ia fazer nada, a gente ia voltar a viver apenas ali plantando e comendo. Não é uma crítica à riqueza. Agora o acúmulo, sim. A posse do necessário, sim. E aí há coisas que o espírita, eu não sei, porque como eu sou pobre, eu não sei como é que funciona. Por ser pobre, né? Cada vez que eu vejo preços, eu fico mais chocado. Já me disseram que tem relógio de 150 mil reais, tem relógio de 500 mil reais, tem bolsas, né? Assim, eu não sei como um espírita andaria tranquilamente com um relógio de 500 mil reais, sabendo que tem tantas pessoas precisando. Mas pode ser que ele ande tranquilamente, eu não sei, porque eu não tenho essa possibilidade. Sim. Sim. E daria até para comprar uma ilha. Se eles fossem espíritos e ajudassem todo mundo, mas mesmo assim sobrasse muito, seria como? Não, pronto. Ó, Bill Gates é ateu. Não. Vou pegar o caso do Bill Gates, é ateu. Você sabe que ele já doou toda para instituição, para fazer. Pronto. E ele é bilionário, está ali entre os. Não sei se ele é o terceiro mais rico, o segundo mais rico. E se ele fosse espírita, ele continuaria absolutamente correto. Agora, se você disser assim, mas e se ele doar tudo? Como é que ele faria os investimentos nas empresas que geram tanto bem? É que nem todo bem a gente tem que pensar em bem necessariamente doando, assim, um médico que se trancar num laboratório, passar a vida inteira, nunca ajudou ninguém, mas conseguiu fazer um remédio, sei lá, penicilina. Ele fez muita caridade para a humanidade inteira. Nunca ajudou ninguém de forma direta, batendo na porta dele e doando, mas está fazendo bem, então é sempre assim, a análise é sempre da intenção, daquilo que vai no coração da pessoa. Quem é de fora nunca sabe. Eu nunca saberia quem é que é caridoso ou não. Nunca. Nós não temos um detector de caridade. Não tem. Por quê? Cada um vai saber como é que faz. Né? Vai utilizar da sua maneira. Agora, o rico tem um duplo... A utilidade que você faz. Isso, não se pode. Isso, não se pode servir os terrenos, exatamente. Isso. Agora, é óbvio que a riqueza ela é uma prova bem mais difícil do que a pobreza. Ser rico, do ponto de vista espiritual. É engraçado isso, né? Porque do ponto de vista material, parece que a vida é mais fácil. Não é. Do ponto de vista espiritual, a riqueza é muito mais difícil do que a pobreza. Por vários motivos. Primeiro, porque ela facilita as paixões. Ela facilita. Como eu tenho dinheiro, eu posso ter o que eu quiser, do ponto de vista material. Ela facilita o acesso às paixões. Mas eu tenho um outro papel. Eu tenho que continuar progredindo espiritualmente. Todo mundo aqui tem que progredir espiritualmente, seja rico ou seja pobre, mas ao rico, além de progredir espiritualmente, ele tem que dar utilidade à sua riqueza. Então, é um desafio muito maior você ter muito dinheiro. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Fica ali dentro de casa imaginando, Senhor, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Os humildes queriam ganhar no Totolec, né? Eu sempre digo, porque o humilde diz, não, eu quero só Totolec, tá bom mesmo. Então, mas aí você tem que perguntar assim, o que você faria com esse dinheiro? Qual a utilidade traria? E aí você faz uma pergunta bem simples. Veja o nível de, quando você olha famílias extremamente ricas, se tem paz de espírito. Tem problemas seríssimos mesmo, de relações, mesmo as depressões, mesmo os suicídios,
Então, não é na posse em si, é na utilidade. Naquilo que Sócrates diz, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Se a minha vida, seja pobre ou rico, ela está presa apenas em mim mesmo, ela não é digna. Ela não é digna. Se está apenas, eu estou autocentrado. Apenas ali, na minha satisfação, na minha satisfação. Mas vamos continuar aqui aprendendo com o pai Crepin, pela 11. Eu vou ler essa 11 e tenho que ler e parar, porque pode parecer que seja uma contradição. Tendes lembrança da vossa existência anterior a esta que acabais de deixar? Sim, eu era um pastor, muito infeliz do corpo, mas feliz do coração. Essa pergunta pode causar uma contradição. Por quê? Porque se na vida anterior ele era um pastor infeliz do corpo, mas feliz do coração, como é que agora ele vê como pai Crepin, multimilionário e avaro, miserável? Então ele regrediu, né? Não é assim em espiritismo. Não é assim em espiritismo. Não é assim que funciona. É que as pessoas às vezes imaginam que o progresso é uma espiral. Desculpa, é uma linha reta. Não, o progresso é uma espiral. É assim, ó. Então, às vezes eu estou lá numa situação tal que eu não fui colocado em xeque. A situação não foi colocada em xeque. Sendo claro, muitas pessoas que defendem a tese da honestidade, né? Tem que ser honesto, e critica político corrupto e não sei o quê. A pergunta é, mas se você fosse subornado, você resistiria? Porque é muito fácil a gente dizer que é honesto sem nunca ninguém ter me oferecido nem R$10 para nada. É muito fácil dizer, não, eu sou honesto, nunca ninguém me corrompeu. Agora alguém chega para mim e diz assim, olha, eu te dou aí R$30 mil para você ser um desses candidatos só de onda. E aí, R$30 mil. Nós, nesse perrengue que a gente está. Só dá seu nome aqui. Então, a gente tem que ver que para que você possa ter progresso espiritual, você tem que passar por todas as possibilidades. Olha o que aconteceu com Crepin. Quando ele era pobre, camponês ali, estava feliz do coração. Mas o que era? Campo, sem acesso a dinheiro. Quando, numa encarnação precedente, ele pede agora a prova da riqueza, o que foi que aconteceu? Ele não passou. E aí eu tenho que experimentar todos os estágios. Só uma situação não resolve. Por isso a gente não pode dizer, numa encarnação eu fui assim, na outra. Isso também a gente vê na comunicação de Samson. Samson enfrentou um câncer. Samson foi membro da Sociedade de Paris. Era um homem de fé. Quando ele desencarna, o que é que ele pede aos amigos? Ele pede assim, que nas suas preces me dei sabedoria para escolher provas que eu possa suportar. Ele tinha sido um espírito feliz, né? Um homem de bem nessa encarnação, mas não era um espírito superior, mas era um homem de bem, morreu com fé, com tudo. Mas na próxima encarnação ele ainda está, eu quero sabedoria para escolher as próximas provas. Por quê? Porque ele ainda podia cair, porque ele não virou o espírito superior, ele não mudou de categoria. E isso serve também para a nossa encarnação. Às vezes a gente tem fé, vai lá, conversa, faz as nossas obrigações no campo da conduta ética, tenta ser uma pessoa boa, mas vem uma prova bem difícil, que a gente sabe que ocorre, mas nunca a gente pensa que é conosco. Por exemplo, ficar tetraplégico, sofrer uma paralisia e perder muita mobilidade, ficar cego, porque nascer cego é um impacto, ficar cego é outro impacto totalmente diferente. Mas isso não ocorre? Ocorre. A gente sabe se a gente está preparado para isso?
ou mesmo a perda de uma pessoa muito querida, a perda de um filho, isso ocorre. Então, a gente sempre tem que estar preparado para as provas que vai ter que passar, porque a gente não sabe quais são as provas que estão nos reservadas, embora a gente tenha uma intuição. A gente tem uma intuição do que pode ocorrer, mas aí a gente tem que ficar bem atento, né? Ficar bem atento. Por isso que quando ele diz isso, que na encarnação passada ele era feliz no coração, não entrou em contradição, ele não regrediu, apenas ele foi colocado numa situação nova, e nessa situação nova ele não passou na prova, ele não conseguiu vencer. Por isso que quando ele teve dinheiro, ele não conseguiu. Aí só para explicar que não há contradição. Igor, pode fazer a sua pergunta. Em relação ao que o senhor falou aí, é bem pertinente falar, né? Por exemplo, a gente vê um celular, uma pessoa esqueceu, aí você olha para o celular e diz assim, eu vou levar esse celular, ou então eu não vou levar. Você não leva porque realmente você é honesto ou porque você tem medo que alguém veja? Sim, exatamente. E aí a base de uma é porque a gente não reflete. Só existe sociedade corrupta porque existem aqueles que se deixam corromper, ganha-se de todos os lados. É porque às vezes quando a gente já vê o que denuncia, mas isso é uma denúncia pós-corrupção. É bem simples, assim, ó. Nós poderíamos resolver o nosso país em 1 segundo. 1 segundo. Uma decisão tomada por todos, assim, a gente acabaria com todos os roubos do nosso país. 1 segundo a gente acabaria com todos os nosso país. Não é fazendo prisões, não é. A gente diria assim, todo mundo, Brasil inteiro, não fala da nossa sociedade. A partir de hoje, desse segundo, eu não compro mais roubo. Acabava o roubo. Acabou. Por quê? Quando você vê um preço diferente, muito barato, gente, tem que desconfiar. Por que a gente é enrolado quando cai naqueles prêmios? Olha, porque você vai ganhar muito do nada. Essa é uma ideia falsa, não existe isso. Então, essa é uma decisão individual. Então, a gente precisa sempre lembrar isso. A nossa sociedade, ela é como ela é, porque nós estamos, né, não nos trabalhamos moralmente. Mas semana passada eu já tinha falado sobre isso, quando eu coloquei que lá no ano de 384, Agostinho já estava falando sobre isso, 384 da era cristã, né? Oi. Mas esse que você falou é bem pertinente mesmo. Eu vejo pessoas de honestas, trabalhadores, que quando vê, sabe que é produto de roubo, Sim. tem plena ciência disso, né? Mas, devido ao preço ser bem acessível, Sim. na cabeça está ganhando. Não, exatamente. Então é muito difícil, a gente tem que combater. E aí tem aquela passagem, né, que está no Evangelho, que é o finalzinho do não se deve servir a Deus e a Mamon, mas antes tem aquela passagem que diz, ó, que Jesus fala que de fiel no pouco tem que ser fiel no muito, né? Então, eu tenho que ser honesto no pouco. Eu tenho que ir trabalhando no pouco. Todas as virtudes têm que ser vividas de maneira simples. Olha, para vocês, gente, olha, eu fico pensando como a gente está distante disso. Tem um aluno, eu não estou dizendo o nome, então eu posso falar. E se ele estiver me assistindo, ele sabe, porque eu sempre conto essa história. Que ele veio me contar. Uma pessoa dedicada às atividades religiosas de um determinado culto. Uma pessoa estava lá, ele foi no banheiro, teve um passeio da escola. Foi no banheiro, aí achou R$50. Aí ficou muito feliz, porque achou R$50. O que é normal quando você acha? Você devolver. Não tem plano B. E aí, quando eu fui argumentar com ele, aí ele me contou, não, mas aí a diretora chamou todo mundo lá do passeio e disse assim, olhe, fulano deixou cair R$50.
Alguém achou? Aí eu perguntei, tu devolveu? Ele disse assim, não. Eu disse assim, como? Eu não tinha certeza se era o mesmo R$ 50 que ela estava falando. Para você ver, eu não consigo. Eu já ia criticar o fato de não ter devolvido, mas ele ainda criou uma maneira de justificar, porque ele não sabia se eram os mesmos R$ 50. Agora veja, o que eu estou querendo mostrar é dentro de culto religioso, à frente, fazendo ali, mas na hora da tentação de ganho pessoal, na hora do ganho pessoal, aí é onde a gente treme. Não, lógico que achado é roubado. Lógico. Essa é uma tese muito falsa. E é isso que a gente vê que é um mandamento básico. Não roubarás. Sim, não roubar. Isso. Exato. Não roubarás. São essas coisas que adentrou na nossa sociedade e a gente não percebe que ela corrói a nossa paz, ela fomenta a violência, fomenta esse tipo de coisa, e a gente não. Por quê? Porque as pessoas não discutem isso. Ali, os mandamentos, que a lei, a primeira revelação, os 10 mandamentos, deixa muito claro, aquilo ali já resolvia um monte de problema. A nossa sociedade, se estivesse aplicando os 10 mandamentos, resolvia muitos dos nossos problemas, assim, resolvia mas muita coisa mesmo. Mas vamos continuar para 12. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconheceste no mundo dos espíritos? Então, Kardec perguntou, você morreu. Qual foi a primeira coisa que lhe veio na consciência? Meu primeiro pensamento foi o de procurar as minhas riquezas e, sobretudo, o meu ouro. Olha que espírito para sofrer. Quando não vi mais do que o espaço, senti-me muito infeliz. Meu coração ficou dilacerado e o remorso começou a apoderar-se de mim. Parece que quanto mais tempo se passa, mais sofrerei por minha avareza terrena. Olha o sofrimento do espírito. Ele tinha tanta coisa que ele podia fazer, mas ele só pensava nas posses. Sim, ele tem consciência da avareza, do sofrimento, mas não basta. Isso não basta. De novo, estou citando, para quem quiser ler o capítulo 8 das Confissões, o Santo Agostinho fica louco. Ele é um capítulo assim, ele fica desesperado. Ele diz assim, por que é que eu digo para minha mão, baixe e pegue esse pão, e minha mão baixa, pega o pão, leva até minha boca, e ele diz assim, e é minha alma quem está mandando. A minha alma está mandando minha mão baixar, ela baixa, faz e me obedece. E por que é que eu falo para minha alma, seja bom, e a minha alma não obedece? Aí ele diz, como é que eu tenho... Por que é que eu controlo tão bem o meu corpo, mas a alma, eu morro de dizer as coisas para mim, e ela não faz o que eu mando? Veja como é um dilema muito, muito sério. Ele se analisa e ele fica lá assim, como é que pode? Aí ele diz assim, é porque é duas vontades que eu tenho, mas aí ele vai ver, ele depois vai analisar. Não, depois vocês leem, que eu também não vou ficar. Quando for o seminário sobre Santo Agostinho, a gente vai vendo isso. Mas é só para que a gente perceba como é difícil, porque a gente quer dizer uma coisa, mas não faz. E dá muito trabalho se policiar. A vigilância que Jesus coloca, dá muito trabalho. Por quê? Cada vez que você for fazer uma reclamação, você tem que dizer assim, Senhor, eu tenho que agradecer, né? Tem que agradecer. Então, a comida não está boa, Senhor, eu tenho que agradecer, né? Porque eu podia não ter nada para comer e eu tenho. Mas não sei, você tem que ficar o tempo inteiro buscando o contrário, até se tornar natural a gratidão. Tem uma pergunta? Não, mas tem que ser no microfone. É só para o pessoal ouvir. Mas pode ser uma pergunta longa, não precisa ser rápida, não precisa sair correndo. Não, era só o nome dele, é um apelido. É só um apelido mesmo, tá?
Não, o pessoal chama de tio, né? Assim, né? Aí o pessoal devia fazer isso num tom de brincadeira. Era como ele era conhecido, né? Peraí, é a 13 agora, né? Qual é agora a consequência da vossa vida terrena? Inútil para os meus semelhantes, inútil diante da eternidade, mais infeliz para mim perante Deus. Totalmente consciente do que ele tem. Podereis prever uma nova existência corpórea? Não sei. Por que ele não pode prever a nova existência corpórea? Lá no começo, vocês lembram quando ele diz assim, e eu ainda não me arrependo? Né? Lá qual é a pergunta, hein, Flor, que ele fala, ainda não me arrependo? Não, é a 4. É difícil arrepender-me. Enquanto não se arrepender, não tem uma nova vida corpórea. O Espírito precisa se arrepender, né? Sem arrependimento não anda. Agora é a 15. Não. Se devesses ter brevemente uma nova existência corpórea, qual escolherias? Escolherias uma existência em que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes. Se ele pudesse, tá? Agora ninguém sabe se ele, escolhendo, ele seria. Né? A gente também escolhe as coisas e não faz. Aqui, veja que é tudo na condicionante. Quando vivo não tinhais amigos na terra, pois um avarento como vós não pode... Quando vivo não tinha amigos na terra, pois um avarento como vós não pode tê-los. Tende-os entre os espíritos, porque esse pai Crepin lá, ele não tinha amigos, né? Lógico. Conviver com o miserável é bem complicado, né? É bem difícil, né? Aí ele diz, jamais rezei por alguém. Meu anjo da guarda, a quem muito ofendi, é o único que tem compaixão de mim. Graças a Deus que pelo menos um anjo da guarda a gente tem, viu? Nunca rezou por ninguém, ofendeu todo mundo, mas o anjo da guarda foi o único, por pior que a gente seja, tem um anjo da guarda, tá? Então, só para dar uma esperança para nós, a gente tem um anjo da guarda. Ao entrar no mundo dos espíritos, alguém vos veio receber? Sim, minha mãe. Mãe é mãe, né, gente? A pessoa pode ser o que for, a mãe está lá. Já foste evocado por outras pessoas? Uma vez, por uma pessoa a quem maltratei. Olha, alguém tinha feito uma prece por ele, né? Alguém que ele tinha maltratado. Não estivestes na África, num centro onde se ocupam com os espíritos? Sim, mas toda aquela gente não tinha nenhuma pena de mim. Isto é muito triste. Aqui sois compassivos. Como Kardec tinha contato com os centros espíritas, os grupos espíritas, ele falou desse grupo, né? Nossa evocação vos será proveitosa? Muito. Como adquiristes fortuna? Ganhei um pouco honestamente, mas explorei muito e roubei um pouco dos meus semelhantes. Podemos fazer alguma coisa por vós? Sim, um pouco da vossa compaixão para uma alma em sofrimento. Esse é o pai, né, Crepin. Aí o que é que a gente faz na comunicação espírita, com um grupo sério? Imediatamente após a evocação do espírito, vem o guia da reunião explicar, né? Então, aquela lá tinha sido dia 2, na sessão seguinte, no dia 9 de setembro, Kardec elaborou umas perguntas a São Luís, um pouco mais profunda e filosófica, porque era um espírito, se fosse perguntar para o espírito do pai Crepin, ele não saberia responder. Pergunta Kardec a São Luís. O pai Crepin que evocamos recentemente era um tipo raro de avareza. Não nos pôde dar explicações sobre a fonte de sua paixão. Terias a bondade de nos ministrar? Ele nos disse que tinha sido pastor muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Não vemos nisso que ele pudesse desenvolver esta avareza sórdida. Poderia dizer-nos o que provocou o seu começo? Responde São Luís. Ele era ignorante e inexperiente. Pediu a riqueza e ela lhe foi concedida, mas como punição para o seu pedido, tende certeza de que ele não a pedirá mais. Então, aqui ele explica
o processo, porque o Kardec está dizendo assim, ó, eu não estou vendo qual é o motivo, senão a outra encarnação ele tinha sido um camponês. Aí ele disse, ele era ignorante e inexperiente. Era um espírito que quis arriscar. A gente vai ver isso no caso do príncipe Ourã, no céu e inferno. Quando o anjo da guarda, ele quer porque quer uma prova, o anjo da guarda diz a ele, você tem certeza que você quer isso? Ele diz, eu quero. E ele pede a prova e falha. Então, a gente pode, e por isso que eu falei que Samson pedia, assim, eu tenho que escolher. O Kardec sempre diz, olha, nos seus empreendimentos, veja se você tem força para cumprir. Pascal também, no livro dos médiuns, numa orientação aos médiuns, ele diz assim, olha, se você não tiver a abnegação necessária, nem comece. Porque se for para deixar no meio do caminho, melhor nem começar. Então, o Kardec faz essa orientação. Por quê? Porque a maioria de nós, como é que a gente fala na nossa língua? Quer abarcar o mundo com as pernas, né? Quer fazer tudo, promete que faz isso, promete que vai fazer aquilo, que faz aquilo outro. O que acontece? Não tem força necessária para manter. Aí a gente sofre a punição. Aí uma pessoa, até no grupo, fez a pergunta. Se a palavra punição não poderia lembrar que era Deus castigando. Não, é porque a gente tem que entender a punição dentro do conceito espírita. No Espiritismo diz o seguinte, ó, existem leis naturais. Leis naturais. Essas leis naturais, quando você cumpre, tem uma situação. Quando você não cumpre, tem outra situação. Exemplo. Tudo é regido por leis naturais. É que as leis naturais, elas têm, a lei divina ou natural, que está dividido em dois grupos, né? Tem as leis morais e as leis do mundo físico, né? Então vamos pensar numa lei, alimentar-se. Nós precisamos comer, é uma lei. Agora, se eu como muito, que não é o nosso caso, né, gente? Ninguém come, mas se eu como muito, e eu passo mal. Por quê? Por conta dessa minha escolha, eu estou recebendo o quê? Um castigo. Pela minha infração à lei. É porque como ele trabalha castigo, aí você tem que fazer a leitura. Porque tem a quarta parte do Livro dos Espíritos das penas e gozos terrenos e das penas e gozos espirituais, futuras, né, presentes e futuras. O que é que acontece? Quando eu descumpro uma lei, tem uma consequência, mas a escolha é minha. Deus não escolhe aleatoriamente. As leis existem. Então, se eu escolho errado, se não, a gente tem sempre que lembrar que os atributos da divindade, o primeiro atributo da divindade do ponto de vista moral é que Deus é infinitamente bom, mas não esqueça, Ele é soberanamente bom e justo. Bom e justo, ou seja, as suas leis são sempre boas e justas. Quando algo me ocorre é porque eu me afastei da lei, é uma consequência do meu afastamento. A esse nome, se você, quando o Espírito diz assim, como punição para o Espírito, mas a punição não foi dada por ninguém, foi pelo meu pedido. Eu escolhi, eu não tenho forças, eu não consigo passar, agora eu sofro as consequências da minha escolha. Então não é Deus me castigando enquanto pessoa. E uma outra coisa maravilhosa, né? É que as penas não são eternas. De tudo eu tiro um aprendizado. Eu digo assim, então não devia comer desse jeito, porque agora eu estou passando mal, eu não devia comer tanto. Pronto, aprendi a lição. Próxima festa que eu for, naquela feijoada, eu vou ser moderado. Mentira, eu vou comer de novo. Vou comer do mesmo jeito, como é, Letícia? Você que determina, né? A gente que determina. Exato, porque eu posso
na outra semana não comer aquela feijoada de novo. Mas aí eu vou lá e como, passo mal, ainda passo mais mal ainda. Por quê? Porque eu já danifiquei um pouquinho o meu estômago. Tá pronto. Aí na outra semana eu posso escolher, opa, dessa vez não, né? É melhor não. Mas o que é que a gente faz? De novo. E aí o descontrole. Por quê? Porque a gente já está dominado pelas paixões. Isso eu estou usando um exemplo prático para a gente entender, mas do ponto de vista moral é a mesma coisa. Eu vou tomando atitudes do ponto de vista moral que vão aumentando em mim o ódio, a inveja, o ciúme, aquilo que vai me adoecendo. Eu vou sofrer as consequências. A vida na Terra é um inferno. É engraçado os espíritos dizerem isso, né? Que 2 vícios tornam a vida na Terra insuportáveis. E não é o egoísmo e o orgulho. Por quê? Porque egoísmo e orgulho, durante muito tempo, até a gente acha divertido e até gosta. O orgulho, meu Deus do céu. Egoísmo é maravilhoso enquanto a gente é satisfeito. O problema é quando a gente não é satisfeito. Mesma coisa do orgulho. Agora, tem 2 que deixam a vida insuportável, que é ciúme e inveja. Ciúme e inveja torna a vida da pessoa insuportável na Terra. Por quê? O ciumento e o invejoso não tem 1 minuto de paz. Não tem 1 minuto de paz. O ciumento porque desconfia de tudo. Tudo o ciumento desconfia. E o invejoso porque nunca tem a satisfação. E acha sempre que o outro não merecia, aquilo que o outro tem não é justo. Então, a inveja e o ciúme tornam a vida na Terra um inferno. O que é que eu tenho que fazer? Se eu sou ciumento, combata. Combata o ciúme, não assim. Se eu tenho inveja, combata. Aprenda a lidar com isso que você carrega. Não é se culpar, é combater. Erival. Esse monstro dentro de cada um de nós. Sim. Quer dizer, quem tem que se melhorar é cada um de nós, não é minha esposa, meu irmão, meu pai, minha mulher, que vai. Exatamente. Isso. Veja, a transformação pessoal, olha como é que o ciumento funciona. O ciumento, ele tem ciúme, e em vez dele trabalhar o ciúme, ele mata o objeto do seu ciúme. Então ele vai lá, né? O marido vai e mata. Eu tenho ciúme, o ciúme é em mim, o mal está em mim, o sofrimento está em mim, o que é que eu faço? Eu mato a mulher para que como o mal fosse ela. Não é o ciúme que está em mim. É tanto que se o mal fosse ela, ele não repetiria. E você vai ver que ele vai repetir de novo. Eu fui um pouco extremista, né? Mas veja que quem tem ciúme de um relacionamento, é quando muda para o outro, ele vai continuar tendo ciúme do outro. E pior, ele muda de relacionamento, ele está com ciúme do segundo e ainda tem ciúme do primeiro. Porque aí junta o ciúme, o egoísmo, o sentimento de posse. E é doença da alma que a gente pode escolher tratar. Não é fora, não. Não é fora, não. Eu quem tenho que tratar em mim, como ela está lembrando. Eu tenho que combater. Não posso aceitar o ciúme. Espírita, isso aí você pode perguntar. Igor está chegando agora, faz essas perguntas sempre. E isso aí o espírita tem que fazer. Ele não pode ter ciúme. O espírita não pode ter ciúme. Eu tenho. Isso é outra coisa. Aí você combate. E agora ele não pode aceitar tranquilamente. Mas eu morro de ciúme e está tudo ok. Não está. Você tem um problema na alma. Combata. Você não vai para o fogo do inferno por causa disso. O que vai fazer a sua vida no inferno é se você parar e deixar ele lhe dominar. Porque o espírita não está pronto. Ele não está perfeito. Ele está trabalhando. Oi, pode perguntar. Mas a gente nunca tem inveja de ninguém. Eu não tenho ciúme, mas a minha esposa morre de ciúme de mim. A gente sempre coloca essas posições, né? Como você bem disse aí, o problema tem que estar no outro, né? Sim. Agora a pergunta que não quer calar: como essa pessoa que age dessa forma vai saber que ele é um ciumento e vai saber que ele é um invejoso? Porque, como eu falei, todo mundo
Sim. Pois é, por isso que a gente tem, o Igor acho que não deu para ouvir, né? Ele pergunta como é que a gente vai resolver isso. Como é que essas pessoas, não é isso, vão conseguir perceber essa questão? É porque a pergunta não é boa. Porque a gente não dá para saber como é que elas vão saber. Não tem, é como é que eu vou saber. Então, por isso que eu tenho feito bastante essa campanha no sábado. Eu até achei tão legal quando uma pessoa comentou, né, até o Erivaldo, disse, né, como você está falando, o Espiritismo é em primeira pessoa. É isso. A gente tem que sempre aplicar o Espiritismo em nós, que foi o que o Zairan falou lá. Então, eu vou combatendo em mim. Essa é a proposta do Espiritismo, é você pegar todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui, poxa, olha aqui o avarento como sofre, quando chegar em casa, pedir ajuda ao anjo da guarda, dizendo, meu anjo da guarda, me ajude a mostrar onde foi que hoje eu fui invejoso. Aí você faz uma prece para o anjo da guarda, pedindo que ele tire dos seus olhos o véu do orgulho, que não lhe permite enxergar nem confessar os seus erros. Porque se a gente quiser progredir espiritualmente, lembra que eu falei, por que o pai crepã não progride? Porque ele não se arrepende. Por que a gente não progride? Por que a gente não vocês que são almas boas, vamos pensar assim de uma maneira geral, né? Por que a gente não progride espiritualmente? Por que a gente está sofrendo, sofre influência espiritual, sofre obsessão? Por quê? Porque a gente não olha para nós e vê defeito. Se eu não olho para mim e não vejo defeito, eu estou na terra porque eu sou um missionário. Eu não tenho nada para ser reformado em mim. Então, enquanto eu não conseguir olhar para mim procurando defeito, não, repito, não é procurar defeito para se culpar, não é esse o objetivo, não. Porque se a gente ficar procurando para se culpar, a gente vai ficar só chorando e se lamentando, né, no vale de lágrimas. Não, é procurar os defeitos, porque eu quero corrigir. O que é que eu preciso corrigir em mim? Aí você vai olhando e vai dizer, não adianta, gente, os outros dizerem, os outros dizem, a gente diz para os outros, entra no ouvido e sai no outro. É a gente quem tem, com a ajuda do anjo da guarda, usando Jesus como modelo e guia, para descobrir, o que é. Naquela hora que eu saí ali fora e que eu vi aquela pessoa com aquele carro novo, eu fiquei pensando, mas eu merecia, né? Eu precisava daquilo ali, né? O outro teve emprego, mas por que eu não tenho ainda? Quando eu comecei a olhar que a felicidade do outro me incomodou, aí eu vou dizer, eita, será que isso não é inveja que eu estou tendo? Aí eu vou lá e digo assim, mas rapaz, olha o que eu estou fazendo. Em vez de trabalhar, quando a gente começar a olhar assim, poxa vida, o tanto de tempo aqui que eu estou no Facebook, faz tempo, não li nada hoje de útil, mas vi todas as fofocas da novela, assisti as séries, assisti tudo, mas não peguei numa leitura interessante. Aí você vai começar assim, acho que tem alguma coisa errada, eu estou sendo alimentado por outras paixões, alguma coisa está equivocada. Agora eu cheguei, não o caso de você, né? Senão o Moreira vai já achar ruim eu falando aqui dele, né? Quando eu comecei a pensar em alguma coisa espiritual, me deu um sono que eu dormi. Mas quando foi para conversar uma história de outra coisa, eu fiquei acordado, chega, os olhos abriam assim. Olha, sabe o que aconteceu com fulano? Eu estou lá. Então, a gente tem que começar a refletir isso e sempre usar o Espiritismo em primeira pessoa. O Espiritismo é um instrumento para eu analisar a minha alma, pedindo sempre a ajuda dos Espíritos para me ajudar a ver, porque eu não consigo ver sozinho. Pede ajuda a Jesus, Jesus é modelo e guia. Então, eu vou olhar e dizer assim, meu Deus, será que Jesus faria o que eu fiz? Será que Jesus teria passado a tarde todinha no Facebook, igual eu passei, assistindo as novelas? Isso, sobre os meus defeitos, retirai dos meus olhos o véu do orgulho que me impede de ver e confessá-los a mim mesmo. Eu vejo também o seguinte, como combater? Eu vejo o seguinte, é o sangue de Jesus, pagar o mal com o bem, orar pelos outros inimigos, perdoar e por aí vai, é o simples, a gente quer começar
Ok. trabalhar o Pronto. pensamento dele. Aí você se arrepende do que fez. Primeiro, olha que tem um defeito e depois começa com essas pequenas mudanças. Mas eu preciso, se quiser progredir, eu preciso primeiro ser humilde e dizer: Senhor, eu tenho defeito. Porque senão eu vou ficar só olhando o defeito dos outros e não vou ver nada do que eu me corrigi. Terminou a existência. Gente, olha que trágico. Você termina a existência, morre e não corrigiu nada em si. Cego, o orgulho cega. Você morre e corrigiu o quê? Nada. Vamos para as duas últimas perguntas para eu terminar com a consciência tranquila, que terminei um texto uma vez na vida, né? Esse mês, eu acho que essa é a primeira vez. Faltam duas perguntas. O pai crepã nos oferece um tipo de avareza ignóbil, mas essa paixão tem gradações. Assim, há pessoas que só são avarentas para os outros. Perguntamos qual é o mais culpável. Essa pergunta é maravilhosa. Aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário, ou aquele que, de nada se privando, é avaro quando se trata do menor sacrifício pelo próximo? É evidente que o último é mais culpado, porque é profundamente egoísta. O primeiro é louco. Olha, essa pergunta depois vai ser trabalhada em um livro dos Espíritos, ela está um pouquinho diferente. E a última pergunta, ele pergunta assim: nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, deve passar o espírito por todos os gêneros de tentação? Poder-se-ia dizer que o pai crepã, a vez da avareza, chegou por meio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? Isto não é regra geral, mas é exato no seu caso particular. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Então, primeiro, ele vai sempre trabalhar essa questão da intenção, se tem o peso do conhecimento, né? Aquela pessoa que conheceu, aquele que acumula prazer e se priva até do necessário, e aquele que de nada se privando é avaro quando se trata do menor sacrifício pelo próximo, ele diz que esse último é mais culpado, porque ele, além de ser avaro, é egoísta, porque ele nem nada, né? No primeiro caso, ele diz que é apenas um louco, que se priva ele mesmo, nem ele aproveita para ele. Aí ele diz: esse é um louco, ele está tratando assim. E o outro, exatamente, e esse nem para ajudar ninguém. Então, ele veja como a intenção é muito importante. Você vai acumulando, né, os vícios no caso. E a outra coisa é que ele diz assim: não há regra geral. Você pode, em espiritismo, às vezes as pessoas querem sempre uma regra geral, e não é assim. Não é assim que funciona. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer assim: olhe, aconteceu isso porque na vida passada. Não funciona desse jeito. Em alguns casos, sim, a minha vida passada, eu posso ter... Vou dar um exemplo que é um exemplo muito utilizado, que a gente, graças a Deus, está esclarecendo. As pessoas diziam assim: olha, uma mulher que fez muito aborto, na outra encarnação, vem sem poder ter filhos. Vem com útero, né, ressecado, não pode ter filhos. Isso não é verdade. Não é verdade. E não faria o menor sentido. Por quê? Vamos pensar assim: aquela mulher que não teve não tinha sentimento de maternidade. Nenhum. Nunca quis ter filhos, fez vários abortos. Aí na outra encarnação, ela vem com o útero ressecado. Bem, como ela não tinha um sentimento de maternidade, provavelmente é tranquilo. Não afetaria nenhum, eu sempre brinco. Nesse caso, era muito mais importante que ela tivesse muito filho e cuidasse dos filhos que não pôde ter. A lógica seria essa. Então, você não ter filhos pode ser a sua prova. E uma outra coisa, assim e os homens que incitam e provocam muitos o aborto, acabam por levar. Como é que faz para vir? Como é que seria a questão? Então, ele vai vir com o útero ressecado? Como é que funciona? Então, é só para dizer que não é lei de talião, gente. Não é. O que é que o Kardec diz assim? Não é uma regra, não é uma regra geral. No caso ali, cabia. Então, pode ser que alguém que cometeu muitos abortos venha sem poder ter filho
Pode, só que a gente não pode olhar para todo mundo que não pode ter filhos e pensar que fez aborto na encarnação passada. Porque senão a gente vai estar culpando todas as pessoas. E há outras situações que também levariam a uma questão como essa, a escolhas, a provas. Há provas com isso. A lógica é justamente o contrário. Eu estou excluindo aqui, eu estou colocando aquele aborto que foi feito consciente, porque não quero, tá? Eu não estou levando em consideração as questões, às vezes, que é imposto pela família, abandono, as outras situações. Eu estou querendo dizer aquele que consciente, eu não quero ter filhos. Isso levado, às vezes o casal escolhe, que eu não quero culpabilizar a mulher, porque essa é uma discussão um pouco maior. Então, o que é que vai acontecer? Pela lógica e o bom senso, uma outra encarnação vai vir com um monte de menino e vai ter que trabalhar bastante para o papel educativo. Esse é um caminho muito mais lógico, muito mais lógico. Oi? Agora não dá para puxar essa questão agora. Tu me dá 2 minutos para discutir uma questão como essa, não tem condição. Deixa para a próxima semana, porque eu tenho que encerrar mesmo, 20h41. Você levantou uma questão que a gente tem muitos detalhes para poder responder, mas as suas perguntas são bem boas, Igor. Faz a gente ter que pensar, né? Faz a gente colocar isso, ter que refletir bem. Mas então, só para ficar claro, a pergunta 2, para deixar bem claro, ele pergunta assim: perguntamos qual é o mais culpável, aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva do necessário, essa é a primeira situação, ou aquele que de nada se privando, para si, ele não se priva de nada. É avaro quando se trata do outro. Então é assim, são 2 tipos de miseráveis, para usar uma palavra que a gente conhece. Aquele que nem aproveita e acumula, guarda, mas não aproveita nada. E o segundo caso é aquele que só é miserável para os outros. Para si, ele aproveita, né? Agora, quando é para fazer por alguma coisa pelo outro, não tem. A crise está grande, eu não tenho condição. Para ele, pode. Aí o cara, qual é o pior? Aí São Luís diz, né, que o último. Por quê? Esse é egoísta. Não é só. O egoísmo, ele é o vício maior do que a avareza. Ele tem muito mais impacto do que a avareza. O outro, São Luís, é só um louco que quer e nem aproveita, acumula e nem aproveita, é só a avareza. No outro caso, você tem o egoísmo. Aí você tem 2. E como o egoísmo é sempre maior, então esse é uma situação pior, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Agradeço ao pessoal de casa, eu não acompanhei, mas só comentários. Então agradeço os comentários de todos aí que estão fazendo os comentários, que é muito bom aí a participação do pessoal, né? Vamos só aos nossos avisos. Segunda-feira nós temos nossos estudos para o principiante espírita. Amanhã às 22h nós temos a prece pelos doentes. A gente se reúne em casa, faz cada uma vibração pelos doentes. O pessoal que está no grupo tanto pode pedir a prece no grupo do WhatsApp, quanto pode pedir a prece no Instagram, quanto pode pedir a prece no Facebook. Só é deixar lá. E lembre, una-se a gente às 10h, porque não adianta só pedir a prece e dizer assim... exatamente, é só eu pedir, olha, ora, e o pessoal gosta de pedir pelo monte de gente, viu? Tem um monte de gente nesse mundo, mas você está orando com a gente, vamos lá fazer. Eu coloquei, né, o depoimento do nosso amigo que fez a prece no sábado, e ele se sentiu assim, muito confortado, alívio mesmo, naquela prece de sábado, porque no sábado a gente transmite a prece pelo doente, né? E no sábado é o dia do tratamento espiritual. Mesmo horário, né? O pessoal quer nos visitar. Quem está vindo a primeira vez, chega às 18h30 para poder fazer entrevista. A reunião é de 19h30 às 20h30, tá? A primeira vez é que a gente tem que chegar mais cedo. Sábado não tem atividade, né? Com idoso? Não. Foi adiado. Sim, né? Sábado é feriado, né? Então,
Então, bem, é isso, né, gente? Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que temos recebido. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede. Rogamos aos nossos anjos que nos inspirem o desejo da transformação moral, que possamos olhar para a nossa intimidade, buscando aquilo que deve ser modificado, que possamos caminhar seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando a cada dia a transformação moral, fazendo todo o bem que for possível fazer, que estiver ao nosso alcance. Agradecemos aos Espíritos que conduziram este estudo. Rogamos a Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos nós e pedimos a Deus que nos ampare, perdoe as nossas faltas e nos livre do mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz a todos e até a nossa próxima